A Vale é uma gigante. Ela responde por boa parte das exportações do Brasil, emprega mais de 200 mil pessoas em 18 países e é a ação que mais pesa no Ibovespa. E essa empresa, super importante, está vivendo um momento muito delicado. Tem pressão política, disputa por poder dentro da empresa, consequências das tragédias protagonizadas pela Vale nos últimos anos e, claro, muitos e muitos bilhões de reais em jogo. Nesse Spotlight eu vou falar sobre o que está acontecendo com a Vale, essa empresa que é simplesmente a maior produtora de minério de ferro do planeta. Valendo 1 quilo de minério de ferro, quem controla a Vale hoje? Acertou, quem disse ninguém. Isso porque a Vale é uma corporation, uma empresa que não tem controlador. Para chegar a esse formato de administração, a Vale percorreu um longo caminho, tá? Começou como estatal, depois foi privatizada, depois passou até esse formato atual sem controle definido. Simplificando, quem tem ações da Vale é dono de um pedaço da empresa, certo? Esse pedaço dá direito a uma quantidade específica de votos na Assembleia Geral, que elege o Conselho de Administração. O Conselho é um grupo poderoso, representante dos maiores acionistas e que costuma ter entre 11 e 13 pessoas. São essas pessoas, os conselheiros, que escolhem o CEO e os vice-presidentes, que são os executivos que vão de fato tocar a empresa, tomar as decisões em cada um dos setores em que a Vale atua. Ou seja, quem tem mais ações manda mais. Só que ninguém tem poder absoluto para decidir o que a Vale vai fazer com os seus muitos bilhões. Sabe o que isso significa, né? Disputa por poder. Ou, dizendo de outra forma, política. É um Game of Thrones do minério de ferro. Os principais personagens aqui são, claro, os principais acionistas, ou os veículos de investimentos que representam grandes grupos de acionistas. É o caso de empresas do setor financeiro, como Bradesco e BlackRock, de mineração, como a Mitsui, de energia, como a Cosan, e, claro, do governo, por meio da Previ, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. E desde o fim de 2023 tem uma batalha sendo travada dentro do Conselho de Administração da Vale para escolher o próximo CEO que deve suceder Eduardo Bartolomeu. A decisão final deve sair em setembro de 2024 e o novo nome vai substituir o CEO atual a partir de 2025. O governo Lula, que indiretamente tem 2 assentos no Conselho de Administração por conta da Previ, faz pressão para colocar um nome mais sensível aos interesses do governo. Lula quer a Vale investindo, construindo, enfim, estimulando a economia. Mas o que o governo vê como investimento, para outros acionistas, pode ser pura queima de caixa. Bem simplificadamente, a Vale extrai minério de ferro, que está na natureza e é a base para a fabricação do aço. E o aço, você sabe, está em tudo. Construção, carros, eletrodomésticos, enfim. O que nos leva à China. Nos últimos anos, a China se tornou um gigantesco canteiro de obras e também é uma espécie de fábrica do mundo, né? Para você ter uma ideia, 70% do minério de ferro exportado pelo Brasil vai para a China e grande parte disso é extraído pela Vale. Ou seja, o que acontece lá na China é muito importante para as finanças e para o que acontece com as ações da Vale aqui. Só que a China está em meio a uma crise imobiliária. A construção já é um setor que demanda muito minério de ferro. Além disso, essa crise afeta a economia como um todo e a China está crescendo menos do que se esperava. O quadro que se pinta é de uma demanda menor por matéria-prima, a começar pelo minério de ferro. Mas essa é uma das pontas. Tem também a da oferta. E a oferta de minério está subindo, mundialmente falando. Os números recentes são de produção acima do esperado na Vale e recorde de produção por parte da BHP. A Rio Tinto, outra gigante do setor, também aumentou a oferta e anunciou que vai começar a extrair minério da maior reserva do mundo, que fica nas montanhas de Simandu, na Guiné. Trocando em miúdos, a demanda tende a diminuir, a oferta tende a aumentar. Isso derruba os preços do minério, prejudica as contas da Vale e esse cenário todo aparece no gráfico das ações da empresa. Elas estão caindo 20% neste ano. Não tem como falar da Vale sem mencionar 2 tragédias terríveis: Mariana e Brumadinho. 2 represas de lama compostas por tudo que sobra depois do tratamento do minério se romperam e destruíram tudo pelo caminho. O impacto humano e ambiental não pode ser esquecido. E até hoje isso está presente nas análises financeiras relacionadas à Vale. É parte do risco para quem investe na companhia. No caso de Mariana, há processos gigantescos se desenrolando no Brasil, no Reino Unido e na Holanda.
O da Inglaterra é uma ação coletiva de 600 mil pessoas que buscam uma indenização de quase 250 bilhões de reais. A tragédia de Mariana aconteceu em uma barragem da Samarco, que é uma sociedade entre a Vale e a britânica BHP. As duas empresas decidiram que vão dividir os custos das indenizações. Os valores envolvidos nesse tipo de indenização, aliás, são tão gigantescos que tem surgido uma indústria de financiamento de litígios. Gestoras de investimentos bancam os custos desses processos caríssimos, esperando ganhar um dinheiro a mais com a indenização em caso de vitória. Esse é o quadro atual da Vale. Disputas internas por poder, insegurança quanto aos preços do produto, que é a base econômica da empresa, e um cenário jurídico caro e complicado alimentam dúvidas dos investidores quanto ao futuro de uma das empresas mais importantes do mundo.